Construtores e especialistas em engenharia civil garantem que não há motivo para pânico no caso do prédio que balançou durante uma forte ventania. O caso aconteceu em Balneário Camboriú, cidade de Santa Catarina, conhecida pelos modernos arranha-céus. O vídeo de uma moradora assustada foi publicado na internet e causou polêmica. A reportagem é de André Rode. A água da piscina coberta se movimenta com força. Em vários momentos chega a transbordar. As janelas estão fechadas, não há corrente de vento. Na verdade, era o prédio que estava balançando. Apavorante isso aqui, apavorante. O vídeo é de uma moradora deste condomínio de luxo na orla de Balneário Camboriú, a 80 quilômetros de Florianópolis. A piscina fica dentro do apartamento. O vídeo assustou moradores da região. Uau, dá medo. Mas, apesar das imagens impressionantes, especialistas garantem que é um fenômeno normal. O que deve ter acontecido é que as pessoas ficaram assustadas, porque não sabiam que isso poderia ocorrer. Mas na engenharia isso é fato normal. O edifício Millennium Palace é um dos mais sofisticados de Balneário Camboriú e um dos mais altos do Brasil. São 46 andares, 177 metros de altura. No dia em que o vídeo foi gravado, há pouco mais de uma semana, uma forte tempestade atingiu o local. Repare que as imagens parecem registrar alguns relâmpagos. Este outro registro, também feito durante o temporal, mostra a força do vento que chegou a 90 quilômetros por hora. Aquele dia foi apavorante. Como disse a mulher no vídeo, a gente estava aqui, estávamos em 9 segurando todo. Com a autorização de um morador, nossa equipe conheceu a parte interna. Os apartamentos têm mais de 300 metros quadrados. Este é um apartamento igual àquele em que o vídeo foi gravado. O prédio tem apenas uma unidade por andar. São imóveis de alto luxo, com 4 suítes e salas amplas. Todos eles têm esta piscina privativa. Foi a água de uma piscina como essa que balançou no dia do temporal. De acordo com a legislação municipal, não há limite de andares para os edifícios. Assim como os prédios, os preços também chegam nas alturas. O preço médio de frente para o mar hoje, a gente costuma falar que chega em torno de 4 milhões, 5 milhões os imóveis frente mar, podendo chegar bem mais que isso, né? No Millennium Palace, o valor médio de cada unidade é 12 milhões de reais. Mas como pode um prédio balançar desse jeito? É assustador. Moraria num prédio como esse? Não. Eu acho que é programado para isso justamente para não cair, né? Aí a água foi pegando embalo e foi saindo. A obra foi entregue pela construtora há cerca de 3 anos. O projeto passou por testes na Inglaterra e, segundo a empresa, a construção é capaz de suportar ventos ainda mais fortes. Este engenheiro trabalha para a construtora responsável pela obra. Ele explica que o concreto armado tem uma elasticidade e, por isso, é normal que o prédio balance ligeiramente com o vento. Significa que eu posso esticar o aço e ele volta à sua posição original. Então, na verdade, conforme você vai subindo o prédio, ele também vai recalcando, que isso é absolutamente normal e nós temos que controlar. Num vento dessa magnitude, é possível que ocorra alguns pequenos deslocamentos nas edificações. Segundo este professor de engenharia, realmente esse tipo de fenômeno já é previsto na construção. Isso aconteceu porque ele recebeu o vento frontal. Esse mesmo vento, se fosse, imaginando isso aqui o edifício, frontal ele vai fazer. Agora, se fosse lateral, não ia afetar em nada.
Ele afirma ainda que a água se movimentou porque segue uma força oposta ao prédio. A água tem uma certa inércia, ela não foi junto, ela não recebeu o vento. A hora que ela vai acompanhar o edifício já está voltando. Então a água vai e o edifício volta. Então você acaba gerando pequenas ondas. Isso vai ocorrer sempre. Todas as vezes que um edifício sofre esse deslocamento vertical, a água vai tentar acompanhar, mas ela tem um tempo de retardo. E garante que não há riscos para a estrutura. Nós sabemos há muitos anos que os edifícios sofrem deslocamentos podem sofrer deslocamentos verticais. Okay? Então, se a empresa que projetou e a que construiu levar em consideração esses efeitos, está dentro da normalidade. Prédios em movimento, uma imagem comum em terremotos. Em setembro do ano passado, um grande tremor atingiu o México, deixando 369 mortos. Vídeos gravados pela população mostram torres enormes balançando como gelatina. Muitas construções não suportaram o sismo e vieram abaixo. Países que sofrem com essas tragédias investem alto em novas tecnologias. A evolução da engenharia permite que edifícios cada vez mais altos sejam construídos, mesmo em lugares de risco. No Japão, muitas construções possuem sistemas para amenizar o impacto dos abalos sísmicos. Esse edifício, por exemplo, fica suspenso por vigas de borracha e aço, que funcionam como amortecedores. Esse vídeo foi gravado em março de 2011, quando um forte terremoto provocou um tsunami que devastou o país. Veja que as molas balançam de um lado para o outro, mas a estrutura praticamente não se mexe. O equipamento ajuda também a neutralizar o balanço causado pelo vento e por tempestades. Esse é o Taipei 101, uma das edificações mais altas do mundo. Localizado em Taiwan, o arranha-céu tem 508 metros de altura e 101 andares. A obra conta com o maior e mais pesado amortecedor do mundo, uma bola de metal de 720 toneladas, que compensa a força lateral do vento. Em agosto de 2015, a região foi atingida por um tufão com ventos de mais de 200 km por hora. Veja que conforme o prédio é empurrado, o peso da esfera compensa a força e mantém o edifício numa posição relativamente estática. No caso do prédio mais alto do mundo, o projeto foi ainda mais desafiador. O Burj Khalifa fica em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Tem 160 andares e 828 metros de altura. Além de terremotos, o arranha-céu precisa resistir às altas temperaturas do deserto, que passam facilmente dos 50 graus no verão. Juntas flexíveis instaladas entre painéis de aço e concreto permitem que a estrutura toda se contraia ou expanda conforme a necessidade. O topo do edifício pode se movimentar até 2 metros para os lados sem perigo. Quem está no topo vai e volta, vai e volta. Aqui embaixo é praticamente zero. Então, esse é um movimento que quanto mais alto você estiver, mais você vai sentir. Porque o deslocamento embaixo é tão pequeno que acaba não afetando as pessoas. O que explica o vídeo gravado pela mulher que mora no 40º andar do prédio de Balneário Camboriú. Apavorante isso aqui, apavorante. O síndico mora mais embaixo e não percebeu nada de estranho. Eu, inclusive, estava no apartamento no dia do vendaval, no dia em que houve aquela chuva torrencial, e moro no 20º andar e nada pude constatar. Este representante da construtora diz que a empresa só soube do fenômeno pela internet e não recebeu reclamações.
Nós também acionamos a nossa equipe técnica para que pudesse juntamente fazer uma averiguação do fato ocorrido, porque isso de fato gerou uma certa discussão, mas a própria engenharia está muito bem posicionada, muito convicta em relação ao próprio acontecimento, que nada disso gera algum tipo de dano ou coisa parecida. Depois de tanta repercussão, a mulher que fez o vídeo da piscina estaria fora da cidade. Apavorante isso aqui, apavorante.